Reverendíssimo diácono, caros filhos, Letamine e Jerusalém. Alegra-te, Jerusalém. Ouvimos assim o início, a antífona de entrada da Santa Missa. Mas que alegria é essa? Porque a liturgia hoje nos convida a esta alegria. A gente não tem o glória, o triunfo, o exultar. O branco ainda não aparece. Porque alegria. A alegria vem diante do já começarmos a poder vislumbrar as festas da Páscoa que se aproximam. O mistério pascal, a nossa salvação que está perto. E por isso vemos diante da liturgia, aonde o roxo ele começa a empalidecer. Esta união do roxo com o branco que dá esta cor diferente, ressaltando a alegria, o róseo, este gozo, esta alegria descrita por São Jerônimo, que pode expressar melhor aquilo que aqui sentimos. Ora, os que expressa esse correr ao encontro, senão um homem, obstaculizado pelo pecado que lhe pesam, não consegue pelas próprias forças chegar a Deus, mas ele pode se reclinar, tocar a nossa fraqueza, oscular o homem que de coração penitente confessou, para a alegria do Senhor, os próprios desacertos. A nossa alegria está diante desta proximidade, não porque sou forte e assim eu consigo vencer, porque não somos. A nossa alegria está diante do Senhor que vem ao nosso encontro, dele que se reclina para nós. A alegria está em sabermos que nós somos resgatados pelo Senhor, que Ele vem ao nosso encontro por amor a cada um. Esse resgate, este ato onde aceitamos o convite do Senhor, onde nos empenhamos diante da penitência, diante da oração, diante dos atos de nos reconhecer, saber quem somos, pecadores, miseráveis, indignos, saber que temos os nossos pecados e reconhecê-los, apresentar-nos diante do Senhor, dele que vem e diante deste reconhecimento nos limpa, nos dá a sua graça que nos fortalece. Mas é necessário que para que Ele venha e para que Ele nos toque, que deixemos que Ele haja, que aceitemos, que nos empenhemos em corresponder com a sua graça, entrarmos nesta academia do Senhor, cooperando com a sua graça, cooperando com aquilo que Ele dá para nós, para termos esta alegria de estar nele, esta alegria de podermos nos aproximar dele. É deste modo que a Santa Liturgia nos conduz. E por isso, aquilo que ouvimos na primeira leitura, hoje, tirei de cima de ti o opróbrio do Egito. O Senhor, Ele dá ao seu povo a libertação, Ele dá ao seu povo a alegria de tirá-lo da escravidão que é expressa diante do sentido do Egito pelo pecado, daqueles que estão longe do Senhor, daqueles que são idólatras, daqueles que colocam a sua alegria nas coisas, nos seus prazeres. O Senhor tira-nos desta escravidão, nos faz atravessar, leva o seu povo diante do deserto para a terra prometida, para Canaã, para a cidade santa, a Jerusalém, que é a prefiguração do céu. Ele conduz para que possamos ter
em nós, para que seu povo possa ter nele aquilo que o Salmo expressa: o contemplar o Senhor face a face, o contemplar a face de Deus, a libertação das suas angústias, o gozo e a felicidade que é estar nele. Para entendermos esta felicidade que o Senhor nos dá diante deste seu reclinar, diante do seu vir ao nosso encontro, para entendê-la é necessário antes entender aquilo que se opõe. Para entender a alegria que é estar em Deus, é necessário entendermos o que é a tristeza, que não é simplesmente o chorar, é este esvaziar, é este vazio, que se confunde muitas vezes com a alegria do mundo, com a alegria superficial e passageira que nos aprisiona. Esta a diferença. É sabermos aquilo que somos e para aquilo que fomos feitos e corresponder. A tristeza está em sermos usados como aquilo que o Senhor não nos fez para ser. E o que é esta tristeza? O que é pecado? É este desejo antecipado da herança. A herança é dada quando aquele ente morre. O querer antecipar esta herança é matar em si o pai. É isso que aquele jovem faz. É isso que aquele filho faz. Ele mata em seu coração o seu pai. Quer para si as riquezas, para jogar fora, para esbanjar, para gastar. Este ato de trocar a Deus pelos prazeres do mundo, trocar ao Senhor pelas coisas superficiais. Esse ato que, diante deste esvaziamento, desse jogar fora, tem consequências. E vemos esta consequência de modo claro diante deste jovem: é a escravidão, é o estar na lama, é o cuidar daquilo que é impuro, que é expresso diante deste símbolo. O porco, um animal impuro para os judeus. Um judeu jamais se rebaixaria cuidando de porcos, porque é imundido. Aquilo era para outros escravos, mas ele vai para uma terra estrangeira e é colocado, rebaixado, a cuidar de porcos, daquilo que é impuro, daquilo que está abaixo dele. E ainda mais, quer matar a sua fome comendo aquilo de que foi destinado para o impuro. Se rebaixa desta forma. É esta a consequência do pecado, este ato de rebaixamento. Mas poderíamos pensar: não, então Deus castigou ele assim. Não é querido por Deus, é consequência dos atos dele. Deus não quer, mas Deus o permite. Bem verdade. E o permite porque, por meio daquilo, Deus o levará à sua conversão. Deus permite aqueles atos, aquele rebaixamento, para levá-lo a converter-se. Este ato deste rebaixamento, desta escravidão, que São Beda expressa como o fazer aquilo que deleita o espírito impuro, São João Crisóstomo expressa as suas consequências, apresentando a explicação do Evangelho, mostrando como sair desta escravidão. Depois de sofrer em terra estrangeira o que é justo castigo pelas suas faltas, dobrado pelos trabalhos pesados por que passou, isto é,
a fome e a indigência, entende o filho pródigo que acabou por se prejudicar a si mesmo, a ser levado pelas suas vontades viciosas, e assim troca o seu pai por estrangeiros, a sua casa pelo desterro, a riqueza pela miséria e a abundância pela fome. Isso é o que acontece quando trocamos a Deus pelas coisas do mundo, este esvaziamento. Mas nosso Senhor permite tudo isso, o ser oprimido pelos estrangeiros, o desterro, a miséria, a fome, a fim de que ele possa cair em si, como ele o faz. Ele nota que ele é filho de um bom pai. Ele percebe que antes ele era livre e abastado, não prisioneiro, não um mendigo, não um escravo que não tem nada. E diante disso volta. E no seu voltar tem duas atitudes: o reconhecer a sua miséria, o seu nada, e o pedir perdão. É assim que ele volta. E no seu voltar se expressa alegria. Alegria não porque ele voltou, porque é minha atitude. Não. A alegria é de saber que diante do seu voltar, o Pai lhe olha de longe, o reconhece e vai ao seu encontro. É o Pai que vai. O Pai nota a sua contrição e se antecipa. Se antecipa, em primeiro lugar, lhe dando as vestes. As vestes que, como apresenta Santo Agostinho, são símbolo da dignidade de filho. Tira aqueles trapos, lhe dá vestes novas. Coloca ali um anel, que, como expressa depois São João Crisóstomo, é símbolo da salvação, símbolo da aliança, desta unidade com o Pai. É essa a alegria. A alegria dele é aquilo que expressa São Paulo na segunda leitura, de ser uma nova criatura, reconciliado, de saber que está novamente à casa paterna, de saber que o Pai lhe perdoa. E quem é este filho pródigo? Poderia nos questionar. Ele representa todo pecador, todos aqueles que passaram, todos os pecadores de hoje. Ele representa a nós, que por vezes trocamos o Senhor pelo mundo, trocamos a graça pelo pecado, trocamos aquilo que é eterno pelo passageiro e superficial. Por vezes assim agimos diante da nossa superficialidade. Buscamos o pecado, que tem como consequência a escravidão, a lama, as penas, o nosso rebaixar, o ficar naquilo que é superficial e mundano. Mas nosso Senhor, como bondoso Pai, permite as consequências dos nossos atos, para que diante delas vejamos o quão duro é estar longe dele. Vejamos que o nosso prazer é estar com Deus, não subjugado pelo pecado. Nosso prazer é ser dele e não mais um. E diante disso, voltar. Somos chamados a isso, a este retorno, a sermos, como São Paulo apresenta, homens novos, experimentar a alegria não de eu por meus atos vou ao Senhor, não, porque não podemos, a atitude é sempre dele,
Por isso, os estudiosos bíblicos, os exegetas apresentam que o nome dado a esta passagem do Evangelho, por vezes, é errado. A passagem não é do filho pródigo, porque não só tem ele. A passagem é do Pai misericordioso, que acolhe, que se dá, que não se cansa em perdoar, que vem sempre ao nosso encontro. Aquilo que São José Maria dizia aos seus filhos: nosso Pai do céu perdoa qualquer ofensa quando o filho volta de novo para ele, quando se arrepende, quando pede perdão. Nosso Senhor é de tal modo Pai que prevê o nosso desejo de ser perdoado e se antecipa, abrindo os braços com a sua graça. Ele se antecipa diante da nossa miséria e já nos atrai. É sempre dele o primeiro ato. É ele que diante da sua graça nos sinaliza: eu não sou assim, eu não sou um escravo, eu não sou um miserável, eu sou filho de Deus e devo retornar a Ele, devo retornar ao meu Pai e voltar a Ele, tendo este encontro, onde Ele vem a nós. Resta-nos somente virar e dar um passo, reconhecer quem somos e buscar estar com Ele, para por Ele sermos vestidos, não com esses trapos velhos do pecado, da escravidão, mas com as vestes de filho. Termos em nossos dedos um anel botado por Ele, não por um escravo, não por um servo, pelo Senhor. Diante deste sinal da salvação, deste símbolo desta unidade, desta aliança com o Senhor, para com Ele podermos entrar em nossa casa e festejar diante da alegria que Ele tem por termos voltado a Ele e da nossa alegria de por Ele termos sido perdoados. E se é verdade que Ele, como nosso Pai, nos acolhe, mas nos corrige, nos mostra o caminho certo, também é bem verdade que junto ao Pai temos uma boa mãe, que está sempre ali, a fim de nos acolher e de nos direcionar ao caminho mais seguro para correspondermos à vontade do Pai. Esta, a Virgem Maria, a nossa boa mãe, ela nos ensina como fazê-lo, a como permanecer junto ao Senhor. Por isso, recorramos a ela sempre, para que possamos fazer em nossa vida a vontade de Deus e termos em nós esta alegria de estarmos sempre unidos ao Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.